Olá, boa noite. O Metrópolis de hoje tem um lançamento musical, né, Adriana? Marina, a banda Bexiga 70 apresenta em primeira mão o terceiro álbum. A gente também vai discutir a implantação das ciclovias e ciclofaixas em São Paulo. Um tema bastante polêmico que está mexendo com a dinâmica da cidade. E a atriz Maria Alice Vergueiro, que está desafiando o mal de Parkinson para encenar a própria morte no palco. Tenho medo de morrer. É isso. Você vai me perguntar qual é a diferença? É que a morte vem depois. E não para por aí não, nós vamos mostrar como funciona um teste de audiência no cinema. De audiência é a hora de você desgrudar o filme que está na cabeça do filme que está na tela. O que existe é o filme que está na tela. É isso aí, Metrópolis está no ar. José Saramago dizia: a leitura é provavelmente uma outra maneira de estar em um lugar. Talvez por isso cada vez mais gente no metrô tem estado em diferentes lugares, mas do mesmo jeito, lendo. E está tudo devidamente fotografado no projeto Tem Mais Gente Lendo. Metrô Vila Madalena, o projeto Tem Mais Gente Lendo. Será? A gente vai descobrir agora. E é aqui que vocês atuam, então? Exatamente, só que não nestas condições, né? Normalmente os trens são mais lotados, eu pego o trem normalmente de manhã, então tem mais gente e as pessoas estão lendo de uma forma mais aconchegante, digamos assim. Como é que surgiu essa ideia? Eu comecei a pegar o metrô todos os dias para ir trabalhar, andando só 2 estações. E reparei que sempre que eu entrava no vagão tinha alguém com um livro na mão. Aí comecei a fotografar e postar no meu Instagram. E aí comecei a fazer isso diariamente, até que juntei, quando eu vi, tinha quase 800 fotos. Aí nós criamos uma página no Facebook e criamos também o blog, que é o Tem Mais Gente Lendo, cuja ideia é cobrir o mundo dos livros, mas não assim numa perspectiva professoral ou numa perspectiva do crítico ou da crítica, mas na perspectiva do leitor. As pessoas sabem que estão sendo fotografadas ou não? Como é que é isso dentro do vagão do metrô? Isso virou uma questão, porque eu fazia as fotos no começo super tímido, né, com vergonha, meio discretamente, assim. Depois fui ficando mais cara de pau. Eu desenvolvi uma técnica, eu finjo que estou me fotografando, mas estou fotografando a pessoa de trás. Você percebeu que ele estava te fotografando? Não percebi, passei batida. Nem vi você chamando também, eu vi você falando moça, ela moça. É um exemplar do Homo sapiens sapiens lector, que desenvolveu a capacidade de ler e andar ao mesmo tempo. Agora, nem todo mundo gosta de ser fotografado. E ele aqui tem uma história bem curiosa. Tinha uma mulher muito bonita, com seios arfantes, digamos assim, né? Como se fosse um personagem do José de Alencar. E ela estava segurando um livro, eu me lembro o livro, era o 1808 do Laurentino Gomes. Ela estava segurando o livro muito próxima dos seios. E eu tentei fotografar. E, na verdade, eu consegui, eu fiz a foto, mas eu fiquei imaginando, depois do ensaio que eu escrevi, e se alguém tivesse achado que eu estava tentando fotografar, na verdade, os seios dela, o que teria acontecido dentro do vagão do metrô? Essa história é para ilustrar que nós temos assim um compromisso com a privacidade das pessoas. Então, o fato de eu não querer que as pessoas percebam que a gente está fotografando é justamente para não invadir esse momento que é dela, né? É dela e do livro. A verdade é que é um incentivo ao hábito da leitura, né? Que é uma coisa que acho que ficou para trás, né? De alguma forma. A ideia é essa, você despertar curiosidade, né? A gente é uma coisa meio de voyeur, né? Você quer saber o que o outro está fazendo, o que o outro está lendo. E é uma coisa muito contemporânea também, usar a fotografia para promover a leitura, né? De algum jeito. Você tem o costume de ler no metrô? Tenho costume, leio sempre. É um costume já antigo, né? Que apesar do celular, o povo tudo ali no celular, né? Mas tem bastante gente lendo. Dando para ler, mesmo em pé, eu consigo ler. É uma maneira de passar o tempo, né? Até chegar em casa. As
ciclovias e ciclofaixas de São Paulo estão longe de ser um consenso entre os moradores da cidade. Se de um lado elas podem ser uma solução para os problemas de mobilidade que o paulistano enfrenta, muita gente acha que um projeto de tão grande impacto deveria ter sido mais elaborado antes de ser implantado. Bom, para debater o assunto, eu e a Adriana Couto vamos conversar agora com o engenheiro Luiz Fernando de Pierro e com o músico Curumim, que anda bastante de bicicleta por aí. Então, boa noite a vocês. Obrigada por terem aceitado o convite do Metrópolis para falar sobre esse assunto. A primeira pergunta é a mesma pergunta para os dois, tá? Eu queria saber de vocês se vocês acham que o uso da bicicleta, a adoção da bicicleta em São Paulo hoje, nos dias de hoje, se ela tem auxiliado no transporte público da cidade. Luiz ou Curió, como eu sou, descobri que seu apelido é Cuidamos Curumim e Curió hoje no programa. Parece aquela dupla caipira. Ótimo. Luiz. Eu acho que ela tem ajudado, mas ela não está sendo pensada exclusivamente para ajudar. E por falta de uma estratégia de planejamento. Eu acho que deveria ter uma estratégia exclusivamente para que a ciclovia alimentasse o transporte coletivo por causa da escala, do tamanho da cidade de São Paulo. Eu vou acrescentar uma observação na pergunta da Marina para você começar a responder, Curumim. Você anda de bicicleta há muito tempo? É até engraçado, porque eu andava bastante e aí eu sofri três acidentes, assim, né, com carro, né? 3 atropelamentos, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Você de bicicleta e foi atropelado por carros. E aí depois o terceiro eu falei, eu acho que eu tô viajando, acho que eu tô Eu acho que essa cidade não foi feita para andar de bicicleta, né? Isso foi pré-implantação? Foi antes, foi bem antes. Mas aí eu comecei a perceber primeiro assim, a rua era uma luta por espaço muito grande e a luta era muito desigual, eu de bicicleta e as pessoas de carro, entendeu? E aí eu comecei a ver a fragilidade disso, assim, eu andando no meio de um monte de carro, eu falei, caramba, se alguém, sei lá, qualquer coisa acontece, pode ser muito fatal, assim, sabe? Você se sente mais seguro agora? Você anda de bicicleta nas ciclofaixas? Olha, eu não tenho muita ciclofaixa perto da minha casa, por exemplo. Então, a situação continua mesmo meio parecida ainda, sabe? Porque até eu chegar numa ciclofaixa, eu passo por muita rua ainda. Bom, e aí só faltou você responder a pergunta da Marina, que eu fui tipo desviando aqui a minha bike. Você acha que auxilia? Eu sou super defensor, eu acho que é um meio bom, gostoso, saudável e eficiente, né, um meio de transporte. Claro que isso é muito pessoal, eu sei de muita gente que nunca vai pegar uma bicicleta para ir de lá para cá, assim. Mas eu acho que é importante ela ter o seu espaço também. Você sabe que a gente tem uns dados aqui de uma pesquisa feita pelo Ibope, que em um ano, né, o número de ciclistas em São Paulo cresceu 50%, né, e além disso, 88% dos entrevistados disseram aprovar as ciclovias. Mas eu queria saber, Luiz, de você, quais são os pontos criticáveis, digamos assim, o que você considera pontos a serem melhorados, ou enfim, a gente estava conversando um pouco antes, você apontou várias coisas. Ou até que poderiam fazer esse número subir, né? Porque é um número considerável, né? As pessoas estão aderindo, mas será que poderia ser melhor? Antes de falar sobre os criticáveis, vamos falar sobre os elogiáveis. Primeiro, a gente ia chegar lá de qualquer maneira, mas tudo bem, vamos inverter a ordem. A iniciativa de fazer ciclovia na cidade de São Paulo é fantástica. E as ciclovias já são irreversíveis no Brasil inteiro. Todas as cidades médias, nos seus planos de mobilidade, ou cidades grandes, vão incluir a ciclovia sem dúvida alguma. Então, essa é uma pauta que não está mais embaixo de nenhuma luta, né? A ciclovia, ela é uma unanimidade, todo mundo é a favor. E não só no Brasil, como no mundo também, Exatamente, né? No mundo inteiro. E o que o Curumim disse sobre o risco, os acidentes que ele sofreu, as ciclovias trazem muito mais segurança, se elas forem feitas adequadamente. Algumas não estão sendo feitas com os requisitos de segurança que deviam ser feitos, questões técnicas, mas ela aumenta bastante a segurança. Bom, agora vamos para falar sobre as questões criticáveis. Eu acho que tem sido estudado muito pouco a inserção urbana da ciclovia, a função da ciclovia como um meio de transporte que alimenta o transporte coletivo. Ela tem sido feita muito no centro expandido de São Paulo. Eu não vejo ainda, dentro do plano, mesmo porque não tem o plano,
a implantação dela nas zonas mais onde tem mais trabalhadores, precisando do acesso ao transporte coletivo, na zona leste, na zona Você não acha sul. que não é uma questão do pouco tempo que ela está, é realmente um planejamento que... por exemplo, falho. Por que está sendo feita a ciclovia na Avenida Paulista, cujo acesso exige declividades para pessoas com muita habilidade física, Ou com uma bicicleta elétrica. Ou com uma bicicleta elétrica, ou com uma exatamente, com a bicicleta elétrica. Com a bicicleta em si, que exige o esforço físico, elas são acessíveis somente para grandes aventureiros, porque são declividades acima do que na Europa tem um limite, acima de 7% já é para aventureiro. Todos os acessos à Avenida Paulista têm de 9% a 11% de declividade para ser acessado. Então, 11 seria ministro Rocha Azevedo, por exemplo, que até de carro é difícil de bicicleta. Ou Augusta, o que seja, todos os acessos são muito íngremes. Isso significa que é um investimento alto, que muda a paisagem urbana de um ícone da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e que vai ter acesso para poucas pessoas. Ela não é de interesse público amplo. Agora, de qualquer forma, uma discussão que a gente percebe que pode surgir daí é a mudança de mentalidade da população, a olhar a bicicleta de forma diferente, a implantação das ciclovias de alguma forma. Eu acho que tem feito isso. Não, eu acho que esse é o grande ponto, assim, nesse momento de São Paulo que chega num limite, né, do transporte, porque a gente sempre se baseou no uso do carro, né? Eu vou sair da porta da minha casa para chegar à porta do trabalho. E assim, às vezes a pessoa fica dando 5 voltas no quarteirão para parar em frente mesmo, assim, não quer nem parar no próximo quarteirão. Não, e tem essa coisa do paulistano querer parar na porta. A vaga que está a 300 metros não funciona, tem que ser na porta. Então, eu acho que esse repensar assim, a cidade vai ser importante nesse momento. Então, pode ser via bicicleta, via transporte público, via andar, né? Tem gente que se recusa a andar 4 quarteirões, 5 quarteirões. É verdade, que já fala, não só vou pegar um isso. táxi, sei lá, vou... Eu vou falar que, é claro que você andava de bicicleta, é por isso que a gente chamou, mas tem a música Magrela, do Curumim, que é uma ode, assim, a andar de bicicleta e é até meio romântico, né? Que você olha e vê as coisas acontecerem, a bicicleta te situa em outro lugar, faz você estar em outro lugar da cidade, você acha, Curumim? Ah, sim, com certeza. É um jeito de você conhecer, de se ampliar o seu território, né? De andar pela cidade de uma forma bem gostosa, assim, pelo menos eu acho. E a música fala muito sobre isso, né? Sobre o prazer de poder andar, de ter de você ir para lugares longes de um jeito bem tranquilo e gostoso. Agora, Luiz, me fala uma coisa, quer dizer, a gente estava falando do planejamento, né? Falando positivamente, né? O que pode ser feito? Porque São Paulo, se você pega o mapa de São Paulo, é uma loucura, né? Quer dizer, é uma cidade que ela não teve planejamento já na nascença. Então, quer dizer, você fazer um planejamento de uma coisa que não foi planejada, eu não sei, eu não sou engenheira, mas eu não consigo muito ver como seria isso não seria uma idealização de uma coisa que talvez não seja possível ter uma ciclovia de ciclofaixas totalmente planejada. Não sei, estou fazendo uma pergunta de coração aberto, porque eu realmente não consigo muito perceber isso, assim, porque olha o mapa, realmente eu falo, que loucura, gente, como que é isso? Você perde uma entrada, você perde 40 minutos às vezes de carro, né? Para poder dar a volta, chegar no mesmo lugar, enfim. Não, mas de forma alguma. Existe plano diretor de transporte coletivo, existem os planos estratégicos do sistema metroferroviário, existe plano de expansão tanto urbana como metropolitana da rede viária. E por que não poderia ter um plano de inserção da ciclovia, não só no sistema de transporte, como também as suas implicações na inserção urbana? Nós vemos, por exemplo, que as ciclovias são implantadas e toda a interlocução é feita pela Secretaria Municipal de Transportes. Você não vê, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano se manifestar sobre a inserção da ciclovia
na cidade. Isso aí eu vejo como uma carência da questão de discussão e de planejamento dela. Sim. Então, ela é perfeitamente planejável, por mais caótica que seja a cidade. A nossa cidade não é tão caótica, existem cidades muito piores do que São Paulo. Ai, que bom! Obrigada por falar isso. Mas eu acho que serve Eu de também estou me conforto. sentindo melhor, viu? Que São Paulo é difícil. Então, é possível planejar e de forma integrada. Isso Sim. é que é importante, que ela esteja... Sim, que seja uma maneira de você otimizar o transporte público. Exatamente. Né? Porque realmente todo mundo concorda com isso, que não cabe mais carro em São Paulo. E pronto, né? E há um limite também do que você tem que ter faixa de ônibus, lugar para carro, lugar para bicicleta, lugar para pedestre. Quer dizer, a cidade ela não vai se expandindo. Assim, você tem que fazer todo mundo caber naquele mesmo espaço que está lá, né? Não tem muito como, então... Enfim, esse é o pensamento. Deixa eu que a gente reparar tem uma que ter. injustiça. Quando a gente diz que não tem planejamento, eu encontrei um plano cicloviário da Prefeitura de São Paulo, de 1984, Uau. que tem muito poucas páginas e que tem as diretrizes de como que se deve implantar uma ciclovia na cidade de São Paulo. Tem até um projeto piloto. É um plano de 1984, quando o Jorge Willenheim era o secretário, e que é muito interessante, é da própria Prefeitura de São Paulo. Talvez a gente tenha que buscar agora, depois das suas 30 afirmações, anos uma depois. resposta da Prefeitura de São Paulo para os seus questionamentos. O Metrópolis vai atrás. Muito bem. Então, obrigada por terem vindo aqui para Obrigado a conversar você. com a gente sobre esse assunto. Voltem sempre. De bicicleta ou a pé. Daqui a pouco, uma entrevista emocionante com a atriz Maria Alice Vergueiro, que encena a própria morte no palco. Claro. Coisa que eu nunca fiz ainda. E também a banda Bexiga 70 lançando o terceiro disco aqui no Metrópolis. Até já.